possamos viver uma fé não só de palavras, não só de religião, de vir à igreja só aos domingos e Jesus ficar fora da nossa casa. Nós falamos sobre o relacionamento entre pais e filhos e sobre a importância de você como pai trazer a fé para dentro de casa, através do culto doméstico, através de ministrar na sua família, no seu filho. É sua responsabilidade. Não pense que trazendo ele para a célula e para o Bethesda Kids é suficiente. A responsabilidade de passar a fé para os teus filhos é sua, e continua até a adolescência dele, através de uma vida que é vivida com integridade. E hoje eu quero meditar com você e falar sobre isso em nome de Jesus. Creia, sua família pode ser transformada. Vamos falar isso? Creia, sua família pode ser transformada. Queria que você falasse novamente isso com convicção. Creia, sua família pode ser transformada. O texto que eu escolhi para conversarmos nessa tarde, pedimos ao Espírito Santo para visitar, para trazer arrependimento, para mudar atitudes, para que nós possamos escolher, é o texto de Marcos capítulo 5, de 21 até o versículo 43. É uma passagem que fala sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Na verdade, esse texto ele relata duas histórias, mas eu quero me ater a uma das histórias, e nós vamos ler o texto todo de Marcos capítulo 5, de 21 até o versículo 43 da palavra de Deus. Se você achou, você diz amém. Deus está aqui, Jesus está aqui, Ele sempre se faz presente. E Ele tocar em você não tem a ver com as suas emoções. É claro que Ele toca todas as áreas, mente, alma, razão, as emoções. Nós temos dois extremos da igreja evangélica. Um é a tradição histórica, que é a qual eu faço parte, louvo a Deus por ela, as igrejas históricas batistas que valorizaram muito, excessivamente, só um lado, que é a razão. E Deus é um Deus que trabalha com a razão. Crer é também pensar. Você pode falar, crer é também pensar. Crer é também pensar. Mas muitas vezes essa ala da igreja só fica com esse lado, mas há uma outra ala da igreja que talvez só dá valor à área emocional, às emoções, aquilo que sentimos, aquilo que expressamos. E nós vemos um polo de igrejas que são extremadas, ou a razão ou a emoção. O evangelho é para o homem todo. O evangelho integra tudo. Ele integra a sua mente, a sua alma e as suas emoções. Por isso Deus visita você integralmente. Mas talvez você é alguém muito racional e não abre o coração para Deus. Não abre o coração. Ou talvez é o contrário, você é tão emocional e está aqui nessa tarde, você não sente, você não está sentindo, e acha que a palavra de Deus e talvez o manifestar de Deus passa pelo que você sente. Não, a palavra de Deus, o crente vive de fé em fé. Você pode falar de fé em fé? De fé em fé. Então é a sua decisão, vai mudar a sua vida, é acreditar na palavra de Jesus, é acreditar nesse Jesus através de uma decisão consciente, onde nós dizemos: Senhor, eu creio, eu confesso, eu renuncio, eu peço a Ti para que o Senhor me ajude, para que o Senhor mude a minha vida. Eu dependo do Senhor, e é isso que acontece. Creia, sua família pode ser transformada. Nós vamos ler o texto, mesmo assentados, de Marcos capítulo 5, de 21 até 43. Se achou, você diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga.
Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Amém? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, então somente creia. Tomou a menina pela mão, versículo 41, e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se, em nome de Jesus. Mais uma vez eu queria convidar você a orar. Casa de Deus é casa de oração. Vai orando, falando com Jesus, pedindo a Deus. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para ter um encontro com esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que é o Filho de Deus, esse Jesus que nos ama, esse Jesus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esse Jesus que está sentado no trono e que colocou debaixo dos seus pés todo o principado, toda a potestade, todo o domínio, e tem um nome que está acima de todo nome. Um Jesus que tem poder para mudar qualquer situação. E a palavra de Deus para você que está aqui, talvez ouvindo tantas coisas sobre a sua família, no meio da mídia, no meio da sociedade, Jesus não faz caso do que eles dizem sobre a família, mas Ele diz para você: não tenha medo, então somente creia em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a Ti que a Tua palavra seja colocada no nosso coração. Ó Pai, nós trememos diante da palavra Tua e diante da presença poderosa, maravilhosa de Jesus, que tem poder sobre a doença, que tem poder sobre a morte. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e o Senhor está aqui nesse lugar. E eu suplico que o Senhor cure famílias, o Senhor cure o nosso coração, o Senhor cure casamentos, o Senhor restaure pessoas, e que o Senhor faça a obra que nós não podemos realizar pela nossa mente, pelas nossas emoções. E te convidamos, Jesus, a estar na nossa casa. Glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Esse é um texto poderoso, porque o Evangelho de Marcos é um Evangelho que tem uma ênfase na ação dos feitos de Jesus. Um Jesus que sempre agia de acordo com a fé, e curava, restaurava, ressuscitava mortos. E Jesus, o melhor evangelista, Marcos, começa a contar essa história sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. E é interessante que havia uma grande multidão ao redor de Jesus. Havia muita gente, como na igreja nessa tarde, como em milhares de igrejas nessa nação. Pessoas, uma grande multidão se reúnem ao redor de Jesus, estão ouvindo as palavras de Jesus, estão cantando talvez músicas sobre Jesus. Mas o texto especifica duas histórias, e principalmente a história de Jairo. Jairo, na palavra de Deus, ele era o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, ele era o responsável pelos serviços religiosos do sábado. No centro da cidade, ele se reunia, ele era como se fosse um presbítero, um diácono, e liderava todos os judeus ali na sinagoga, na leitura das escrituras. E ele era durante a semana responsável pela escola rabínica, pelo tribunal durante toda a semana. E a maioria dos líderes religiosos daquela época jamais teriam procurado Jesus, porque os líderes religiosos daquela época consideravam Jesus um impostor, um farsante, alguém que estava enganando. Mas esse Jairo estava passando por uma luta muito grande na sua família. A sua filha, o qual ele amava muito, estava morrendo. A sua filha estava em coma. Não havia UTI, unidade de tratamento intensivo naquela época, mas ela estava às portas da morte. E ele, que era um líder religioso, foi levado a Jesus por causa de uma necessidade. Há muitos de nós que muitas vezes precisamos ter o casamento, a família na UTI, a família perto de morrer, para buscar a Jesus, para buscar a palavra de Deus. É assim que muitas vezes nós buscamos ajuda. Muitas pessoas se convertem assim por causa de luta e de necessidade, e não há nada errado nisso. Mas você não precisa esperar tudo isso para buscar esse Jesus. Você não precisa esperar o seu casamento estar na UTI.
a sua família estar a ponto de acabar, os seus filhos a ponto de morrer para buscar a Jesus. E é interessante, esse texto fala de um homem que convida Jesus para vir à casa dele. Ele implora insistentemente, ele chora, porque a sua filha estava morrendo. Muitos de nós estamos com a família morrendo, o casamento morreu, a vida espiritual morreu, a vida financeira já morreu, e não temos a atitude de Jairo. E essa tarde eu quero conversar, porque muitos de nós estamos aqui, na verdade a mudança da família não tem a ver apenas com a oração de um pastor, não tem a ver talvez com aquilo que você gosta de ouvir ou não, mas tem a ver com a decisão que nós vamos tomar. A mudança da sua família tem a ver, nessa tarde, você tomar uma decisão. O que é importante para você? O que é importante para você? O que é uma prioridade para você? Muitos naquela multidão estavam lá porque ouviram de Jesus. Jesus curava, ele multiplicava o pão, as palavras de Jesus eram de sabedoria. Eles estavam lá na igreja ouvindo a palavra de Jesus, mas Jesus não era o mais importante. Jesus não era a prioridade, ele era apenas mais um na vida da família. Ele era alguém importante, mas não era prioridade. E se Jesus não é prioridade na sua vida, meu irmão, da sua família, no seu casamento, você não pode ser discípulo dele. Você é talvez um simpático ao Evangelho, um simpático, alguém que diz eu concordo com essa palavra, mas Jesus talvez está longe da sua vida e longe da sua casa. E eu quero conversar e talvez responder essa pergunta: o que é necessário para a minha família ser transformada? Quantos querem ter a família transformada? Digam amém. Eu creio que esse texto, de maneira simples, há poucas lições, na verdade há muitas, mas eu escolhi apenas poucas lições do que é necessário para que a nossa família seja transformada, a sua família. E a primeira é essa: mude sua atitude. Você pode falar isso? Mude sua atitude. É interessante que ele era um religioso, ele era alguém que estava familiarizado com as coisas de Deus. E muitos de nós não recebemos a presença de Deus, não recebemos a graça de Jesus, não recebemos o toque de Jesus, porque estamos na igreja há 10 anos, e tudo que é falado não toca mais você, porque você já ouviu tanto. Todas as músicas que são tocadas não emocionam mais, não mexem com você, porque você fica esperando sempre novidades. Você espera algo, você diz: poxa, eu estou duro, eu estou frio, e não entende que tem a ver com atitude. O texto vai falando que ele chega perto no meio da multidão, versículo 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Não havia protocolos, ele sabia tudo da Torá, que era a Bíblia que Jesus lia. Ele era alguém que certamente, porque um judeu na idade dele, para ser um líder da sinagoga, já sabia de cor a Torá. Ele sabia a lei de cor e salteado. Mas quando ele via Jesus, ele se prostra aos pés. E o versículo 23 diz uma palavra poderosa: ele se prostra e lhe implora insistentemente. Ele implora insistentemente, ele roga diligentemente, ele persevera, ele muda a atitude dele. Não era, ele tinha contato com a Bíblia, ele conhecia as histórias sobre o Deus de Israel que abriu o Mar Vermelho, ele sabia intelectualmente, mas ele muda a atitude dele, ele persevera diante de Deus. E a atitude é o que falta para a maioria de nós. Não é uma nova unção, é claro que queremos a unção, não é talvez alguém, é isso ou aquilo. O que falta é atitude, mudança de atitude, porque a atitude faz a diferença na maneira de você encarar a vida. Amém? Amém? A atitude significa dar um passo. A atitude, a raiz é o interior, mas o fruto da atitude é exterior. Há muitos de nós que estamos cheios de blá blá blá, estamos cheios de dizer: Jesus, Senhor, que legal, agora vai, nesse ano vai, nesse domingo vai, e você fala, e você ora, mas não há atitude, não há ação, não há decisão. A atitude muda, a atitude é o pincel que pinta a nossa mente, ela faz a diferença em cada aspecto da nossa vida. A atitude faz diferença quando a vida está em perigo. Esse homem se viu diante de perder a sua filha de 12 anos de idade. Quantos têm filhos adolescentes aqui, ou crianças? Quantos têm filhos aqui? Você já parou para pensar? Eu me coloco nesse texto, eu tenho uma filha de 5 anos, e eu não consigo nem imaginar o que é talvez ver a minha filha à beira da morte, e esse homem vê a sua família, e ele toma uma atitude. Ele poderia ficar lá, esperando, dizendo: eu sei a Bíblia, Deus está no controle, mas ele ouve falar de Jesus, e ele implora insistentemente, e ele diz: a minha filha está morrendo, vem por favor, e põe as mãos sobre ela, para que ela seja curada em nome de Jesus. E há muitos de nós que estamos nesse auditório aqui impassíveis,
parados para ver o que vai dar. Quem sabe Jesus me visita, quem sabe Jesus toca, quem sabe Deus se agrada e meu casamento é curado, porque eu estou cansado. Falta de atitude. A atitude, ela pode pintar na sua vida. Repreende aí a obra de sonolência na sua vida. Quando o teu irmão fala, fica acordado, irmão, em nome de Jesus, ouve a palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos tocar quem está do lado aí. Em nome de Jesus. Irmão, não tapa. Deus quer falar com você, o Espírito Santo está aqui. Amém? Acordamos lá às 6 horas da manhã, o retiro de restauração. Até agora ministrando, glória a Deus. Até melhorou a voz aqui, louvado seja Deus. A atitude pode pintar tudo de cores claras e brilhantes, criando uma obra-prima, ou transformar tudo em algo escuro e sombrio. Ele estava numa situação que era um fato, que era escuro, mas a sua atitude fez ele enxergar uma possibilidade de mudança. Ele clama, ele ora, porque tem a ver com a escolha. E um homem de verdade, cadê os homens que estão aqui? Levantem as mãos, homens de verdade. Um homem de verdade é isso que tem que fazer como Jairo. Jairo, sabe o que ele fez? Ele traz Jesus para a sua casa. Jairo vai até Jesus e ele diz: venha até a minha casa. Um homem de verdade, ele traz Jesus para dentro da sua casa. Nós estamos cansados de ver homens trazendo revista Playboy, garrafa de cerveja, cigarro, pornografia dentro da sua casa. As casas estão contaminadas, talvez com brutalidade, com obras da carne, com tratamentos de filhos, com desprezo, com omissão. A palavra de Deus talvez está até lá, mas empoeirada, ela não é praticada. Jairo faz o que um homem de verdade, ou talvez uma mulher de verdade tem que fazer. Ele traz Jesus para a sua casa, ele implora Jesus, e ele diz: vem por favor, Senhor, vem, porque a minha filha está morrendo. E é interessante que no versículo 24, se você está com a sua Bíblia aberta, diz: Jesus foi com ele. Diga glória a Deus. Não há como Jesus não ir. Quando Jesus vê um coração que não é só blá blá blá, que não é só dizer: Jesus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Talvez seja sincero, mas não toma atitude, não toma decisão. Não toma decisão que tem a ver com um passo, que tem a ver com uma escolha, de dizer: olha, eu não sei. Você acha que as emoções desse homem eram emoções positivas, alegres? Aleluia, era choro, mas de tristeza. A filha estava morrendo, mas ele toma decisão e atitude, perseverança, que tem a ver com uma oração. Nós estamos no meio de uma geração que não consegue ficar 5 minutos de joelhos, não consegue ficar 5 minutos orando a Deus, porque não tem palavras, está distante de Deus. Jesus está convidando você, sabe a fazer o que? Nesta tarde, nesse início de noite, a se prostrar aos pés dele e implorar insistentemente: Jesus, muda as minhas emoções. Senhor Jesus, eu quero parar de brincar com o Evangelho, com a igreja, com a obra do Senhor. Talvez você está até envolvido, talvez você está líder de treinamento, toca no louvor, talvez você faz alguma coisa, mas Jesus está falando: isso não é suficiente, porque eu ainda estou longe da sua casa. Andar na luz, meus irmãos, faz bem. Diga glória a Deus. Por isso, tome a decisão nessa tarde. Como é que vai a sua casa? Como é que vai o seu casamento? Como é que está a sua família? E eu quero trazer você nessa tarde. Nós vamos encerrar depois com o tempo, orando, clamando a Deus. Você é a fé, porque o que Deus deseja para você é atitude. Você pode falar atitude? Você decida tomar uma atitude, meu irmão. O que você precisa tomar? Você está esperando acontecer o quê? Para se envolver de verdade com Deus? Porque a atitude determinará a sua altitude. Você pode repetir com isso? A atitude determinará a minha altitude. Aonde você chega? Aonde é que você vai? E a pergunta é essa: como é que está a sua família? Está bom? Bom demais? Como é que foi ontem? Como é que está o casamento? Como é que está com os seus pais, com os seus irmãos? Será que existe inimizade dentro da sua casa? Será que tem provisão do Pai na sua casa, em todas as áreas? Ou a porta está fechada na cara do diabo? Será que a porta está fechada ou ele passeia livremente por causa de pornografia, por causa de adultério, por causa do flerte com o pecado? Hoje é dia para algo sobrenatural ser gerado em você, em nome de Jesus. Ele tem um resgate para a sua família. Diga glória a Deus. Concorda? Tem atitude de dizer: Deus, Ele tem algo poderoso, uma restituição. Hoje é dia de salvação, porque Jesus está nesse lugar e você precisa começar a pedir perdão. Senhor, me perdoa, Deus, porque eu estou levando a minha fé no banho-maria. Estou levando aí, sabe como é que é? Como a multidão que estava ao redor de Jesus, estava próximo de Jesus, ouvia as palavras de Jesus, mas não tocava em Jesus. A outra passagem, eu estou falando de Jairo, mas esse texto é interessante porque no meio, Jairo é tão perseverante, ele tem atitude, porque qualquer ele falou: vem, minha filha está morrendo, Jesus. E aí no meio da multidão aparece uma mulher para chamar Jesus.
Se sou eu falo, sai para lá que eu cheguei primeiro. Já tem paciência, ele espera. E porque Jesus tem bênção, e tem provisão, e tem misericórdia, e tem cura, e tem restauração para todos. Amém? E é interessante que essa mulher toca, ela diz: olha, se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curado. E ela toca na orla do manto, e a Bíblia diz que imediatamente ela é sarada, e Jesus está sendo comprimido por milhares de pessoas, e diz: alguém me tocou. E os discípulos, no original diz que era algo ríspido. Eles dizem: você está de brincadeira, Jesus? Há 5.000 pessoas espremendo você, e você, mas é um brincalhão, se Jesus, alguém me tocou? Porque Jesus consegue compreender quando há um toque intencional, quando há alguém que se expõe. Você está na multidão, mas você tem tocado em Jesus, você tem aberto o coração. Por isso você precisa se arrepender para que Ele possa agir na sua casa. Talvez não haja lágrimas, e talvez não haja, mas arrependimento é mudança de direção. Talvez a sua oração é: molhe os meus olhos, Senhor, que eu estou tão seco, eu estou tão indiferente, tão omisso. Deixa a lágrima voltar. Chore pelo seu casamento, chore pela sua fase adulta, pelas suas finanças. Deus te chama isso em nome de Jesus. Mas você precisa tomar uma decisão. Sabe o que é? É interessante. Jairo briga para trazer Jesus. Certamente havia muitas pessoas convidando Jesus para ir para casa. Se eu estivesse naquela multidão, quem gostaria de receber Jesus em casa? Diga amém. Talvez você vai falar: será que ele poderia ir para a tua casa? Se Jesus ele está em todo lugar, em todo tempo. Eu estou falando de Jesus histórico aqui. Será que ele poderia entrar na tua casa? O que você precisaria fazer? O texto diz que ele briga. Mas para trazer Jesus na sua casa, para ele ser o dono, você precisa limpar a sua casa. Quais são as coisas que você precisa limpar da sua casa? A pornografia, a indiferença. Você tem mais tempo de televisão, de videogame, de internet, do que de palavra de Deus, do que de presença de Deus, do que conversa aberta, de conversa de perdão, de arrependimento, no nome de Jesus. O que você precisa limpar? Há casas aqui que estão cheias de elementos espirituais, de ídolos, de patuás, de duendes, de talvez livros que têm ligações com o espiritismo, com obras malignas, que são portas de acesso para demônio. E a sua casa está desprotegida, e você precisa limpar a sua casa no nome de Jesus. Aquilo que você assiste, é um monte de crente assistindo atividade paranormal. E é legal pra caramba, é massa, emoção do começo ao fim. E não entendemos que a palavra de Deus vai dizendo em Deuteronômio capítulo 7, 26: não levem coisa alguma, sedestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. O que é que você está levando para dentro da sua casa? É o álcool? É as drogas? São revistas pornográficas que hoje literalmente é através da internet, é através de um clique no computador, é talvez as palavras, os programas que você assiste, a sua postura, eu não sei. Você precisa limpar a sua casa no nome de Jesus. O Espírito Santo está chamando você, adolescente, para limpar, e é Ele que vai fazer essa limpeza. Tem uma decisão, atitude. Diga atitude. Por isso fale para quem está do seu lado: mude a sua atitude em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, primeiro é que nós precisamos mudar. Irmão, chega em nome de Jesus, de deixar as emoções te levar para lá e para cá, de deixar talvez a sua felicidade, a sua alegria estar na mão das pessoas. Porque eu gostei da igreja, da cela, mas o pastor, mas o líder. Levante-se nessa tarde em nome de Jesus e tome decisões e diga: Senhor, eu não dependo de A ou B, eu estou tomando decisões diante da tua palavra, e como eu sou, eu me prostro e eu imploro insistentemente: muda a minha vida, muda a minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida em nome de Jesus. Atitude. O Evangelho tem a ver com atitude. As pessoas que são mudadas na Bíblia, Jairo, atitude de ir a Jesus. Talvez devia haver pessoas naquela multidão com situações piores, mas ficaram assim: mas Jesus é tão ocupado, Jesus tem tanta gente, Jesus é tão famoso, é tão maravilhoso, acho que não dá para mim. Ou eu sou tão indigno para Jesus entrar na minha casa, ou eu sou tão pecador. O texto vai falando de pessoas com problemáticas, rejeitadas, que tiveram uma atitude. Uma segunda lição, sabe qual é? Creia no poder transformador de Jesus. Amém? Repita esse ponto. Creia. Quem pode interpretar? Vamos falar todos juntos lá. Creia no poder transformador de Jesus. Aleluia. É interessante que ele vai caminhando, depois de curar aquela mulher, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo e falou assim: sua filha morreu. Isso acontece todos os dias.
São as vozes de pessoas falando: olha, acabou, não tem mais jeito para você. Já é a 20ª, é a 1000ª vez que você vem nesse altar para pedir misericórdia a Deus, e a sua vida é a mesma. Sua filha morreu, sua família morreu, acabou o tempo, não precisa mais buscar a Jesus. E há muitas pessoas que estão assim. A palavra é: não precisa mais, porque não deu certo. Está vendo? Você foi buscar Jesus, implorou a Jesus, chamou a Jesus, insistiu, viveu uma vida de oração, e o resultado é que a morte chegou do mesmo jeito. Não resolveu, não deu certo, sua filha morreu. E há muitas pessoas talvez que fariam, talvez se você estivesse na pele de Jairo, talvez choraria, iria embora, rejeitaria Jesus, e iria embora e não ouviria a fala dele, que o poder restaurador e transformador de Jesus. É interessante o verso 36, meus irmãos, é um verso poderoso da palavra de Deus. É interessante: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não temas, tão somente creia. Louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir a palavra de Deus a Ele. Talvez seu casamento está quase acabando, suas finanças, mas sabe qual é a palavra de Jesus? Jesus não está nem aí, Ele não faz caso do tamanho do problema. Ele não faz caso. Talvez ele fale: morreu? Meu Deus. Aí ele era Deus, né? Eu mesmo. Ele não faz caso. Ele olha: ó, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, porque esse texto retrata Jesus, o Senhor e doador da vida, que exerce esse poder restaurador em resposta à fé. Louvado seja o nome de Jesus. Ele olha para aquele homem e fala: olha, não temas, tão somente. Era a parte dele. A parte dele não era ressuscitar, a parte dele não era ter emoção, porque a fé tem um papel vital no processo. É por isso que em todas as escrituras que você abre a Bíblia, leia os milagres de Jesus, a Bíblia vai dizendo em todos os textos: vendo a fé que eles tinham, Jesus os curava. Vendo a fé, nesse mesmo texto é interessante que Jesus, no versículo 34, no texto da mulher, então ele lhe diz: filha, a sua fé a curou. A sua fé a curou. Porque a grande questão é essa: coloque Jesus no lugar dele, no centro, e o seu lugar, coloque Jesus no lugar dele e você no seu. Sabe qual que é o lugar dele? O centro da sua vida, da sua família. Você pode dizer amém? Amém. Mas sabe qual que é o seu lugar? A cruz. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé pelo Filho de Deus. Eu vivo pela fé, porque eu estou crucificado. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, eu já falei tantas vezes, às vezes, menos é bom e nada é melhor ainda. Você pode falar: menos é bom e nada é melhor ainda? Porque quando a gente tem esperança, a gente faz a nossa parte. Esse homem não tinha o que ele fazer, por isso ele buscou a Jesus. Nós muitas vezes queremos colocar a mão, e eu quero dizer para você: quantos querem ter o casamento restaurado? Diga amém. Sabe quando Deus entra para restaurar o seu casamento, irmão que está aqui? Quando você tira a mão de cima dele. Sabe quando é que Deus restaura as suas finanças? Quando você tira a sua mão. Sabe quando é que Deus cura e liberta você do pecado? Quando você tira a sua mão de cima. A fé é um presente de Deus para nós. A fé é instrumento de Deus para ativar os milagres na nossa vida. Você pode dizer amém mais uma vez? Porque muita coisa não acontece na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente joga para a aleatoriedade, dizemos: ah, Senhor, Tu sabes, porque não cremos na palavra dele. Não cremos que Jesus pode. Não cremos que Ele é o doador da vida. A fé ativa os milagres de Deus na sua vida. Você acredita nele? Você crê em nome de Jesus? A fé é instrumento. Por isso, a fé nos leva a dar um passo no meio do medo como esse homem. Eu não tento nem imaginar a cabeça dele na hora que chegou a notícia: ela morreu. Mas ele ouve Jesus, ele continua confiando em Jesus. Porque Jesus não levando em casa, ele não levou em conta. Eu lembro que esse texto marcou muito a minha vida, porque o Wesley está aqui, nesse culto, está lá no ministério, né, Wesley? Alguns anos atrás, vocês sabem, um acidente que ele sofreu, gravíssimo, entre a vida e a morte. Eu lembro que aí ele se recuperou depois de um mês no coma, foi para a casa dele no Santa Fé, e eu, o Ronaldo está aqui, fomos visitar o Wesley, e eu cheguei depois de uma semana sem vê-lo, ele estava na cama, e eu esperava ver uma melhor. Ele estava numa situação encurvada, a Marcela chorando, e eu confesso que é um choque para mim e para o Ronaldo, e olhamos ali, porque houve um quadro de piora, e ela dizendo: eu não sei o que eu faço, os médicos falaram que não dava o que fazer, e eu saí lá fora. O Ronaldo
nós emocionados com isso, falando: Senhor, e o Espírito Santo me deu esse texto, e na época, não sei nem se a Marcela lembra, não fazendo caso do que eles, os médicos, disseram, não tenha medo, então somente creia. Aplauda o Senhor, louvado seja Deus. O médico está dando para você o diagnóstico de que é câncer. O médico está falando que não tem jeito. Você olha para a circunstância e diz: minha filha morreu. A palavra de Jesus é: não faça caso do que eles estão dizendo, não tenha medo, então somente creia a palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Por isso, você crê que Ele pode fazer isso? Então haja de acordo com a sua fé. Quando Ele curou o cego, Ele falou: seja feito conforme a sua fé. Seja feito de acordo com a sua fé. Ele age através da natureza, Ele age de maneiras extraordinárias, Ele age através da história, Ele move a história. Você talvez está orando por uma área, de repente, do nada, uma lei é aprovada, e essa lei vai abençoar a sua família em nome de Jesus. Você está orando tanto tempo por uma oportunidade que parece que não se abre, de repente, do nada, você recebe uma ligação. Talvez alguma coisa, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Você pode falar: Deus está trabalhando? Isaías 64:4 diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Continue crendo no poder de Jesus. Mas não fica só crendo de blá blá blá. Vive uma vida que honre a Deus. Vive uma vida que não é perfeita. Você é um ser humano, sujeito a tantas dificuldades, mas Deus está esperando ver atitude, coerência. Espere em Deus e não nos demônios, e não nos homens, não nos guias. Deus vai agindo através das pessoas. Agora tem muita gente que parou de orar porque não crê no poder de Deus. Sabe por que você não está nas reuniões de oração? Porque você não crê no poder de Jesus. Sabe por que você não veio orar ou na terça-feira, 6h30, ou sexta-feira à noite, porque você está lá no Globo Mário de terça, né? Você está lá no Globo Repórter, no Pânico na TV, que muitas vezes é mais importante do que a sua família. Não há uma urgência e uma intensidade. Levante-se de madrugada, meu irmão, e vai falar com Deus sobre o seu casamento. Chora aos pés da cruz, diga: Deus, visita, Senhor, roga. Levanta de madrugada. Agora tem gente que fala assim: eu acho que a fila da oração é outra, porque a minha está sendo respondida. Então levanta de madrugada, que a fila é menor, irmão. Amém? Deus quer agir através de você, em nome de Jesus. Ele está trabalhando. Creia no poder de Jesus. Agora, sabe o que é interessante nesse texto? Esse homem recebeu uma má notícia, e todo mundo está falando para você: abandona o evangelho, abandona a igreja, não está dando certo. Vá para a balada, vá para o mundo, vai atrás do teu projeto. Você está seguindo Jesus tanto tempo, cuida de você. O texto vai falando: não precisa mais incomodar o mestre Jesus. Ele entra, ele fala: eu sou o Senhor. Ele não leva a casa, diz: não temas, crê somente. E ele vai levando Pedro, Tiago e João, ele vai entrando. Eu fico tentando imaginar a cena, fazendo um filme na minha cabeça, daquele Jesus entrando na vila, e ele vê, o texto vai dizendo, que quando chegou à casa do dirigente, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, gente se lamentando, gritando, talvez a mãe da criança espelhando no chão, num grito de desespero. Então Jesus entra, e na cara de pau, essa palavra, ele olha, parece que ele não ligou para a dor deles. Ele entra e ele diz: porque todo esse alvoroço e lamento. Você já parou para pensar? Você entrar no velório e falar: por que você está chorando? E o morto, e para quê? Ele olha e fala assim: a criança não está morta, mas dorme. E o texto continua dizendo, versículo 40, que todo mundo começou a rir de Jesus. E ele não está nem aí. Ele se levanta, ele vai no quarto daquela menina, ele chama, ele toma ela pela mão, ele diz: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Como uma mãe que está chamando a filha para ir para a escola. Jesus, que é o doador da vida, ele fala: filha, levante-se, coloque de pé e continue na vida. Louvado seja o nome de Jesus. Você crê no poder de Jesus? Você crê? A palavra dele é a mesma hoje. Não temas, crê somente. Em último lugar, celebre a vitória que Deus dará à sua família em nome de Jesus. É interessante o texto, é poderoso, porque o versículo 41, ele diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu lhe ordeno, levante-se. É o que ele quer fazer na sua casa em nome de Jesus. A palavra dele é casamento, levante-se, finanças, levante-se, enfermidade, saia. É a palavra de Jesus. Deus quer levantar a sua família. Creia na vitória que Deus vai trazer. Mas tudo começou, sabe como? Com um homem que decidiu trazer Jesus para sua casa. Será que você quer Jesus? Mas para seguir Jesus você tem que abandonar uma série de coisas.
Não adianta querer Jesus e levar Jesus a tiracolo com um monte de coisa, você tem que abrir mão. Você precisa renunciar, prostrar-se, se entregar e falar: Jesus, eu estou entrando em Ti de cabeça, porque é o melhor negócio. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Sabe o que Jesus está falando? Ó, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar de todas as suas. Não é um bom negócio? Não é um bom negócio? Diga amém. Você não consegue cuidar das suas coisas. Você está cheio de ansiedade, enfermidade, medo, não está dormindo de noite, está na igreja evangélica, mas não anda em vitória, vem aqui domingo após domingo, mas precisa de restauração e libertação, porque você ainda está cuidando das suas coisas. Jesus vem para dizer: olha, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vão ser todas acrescentadas, porque sou eu que estou falando, diz o Senhor. Deus que está dizendo, Ele não é homem para que minta. Você deseja isso? Você crê nisso em nome de Jesus? Você acredita? Os olhos dele se abriram. É interessante que o versículo 42 diz que Jesus, eu não sei se Jesus falou: menina, levante, ou se ele simplesmente falou: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Porque a autoridade não tem a ver com o tom de voz. Jesus expulsava os demônios. É interessante, a gente batalha nesse retiro de restauração, e no retiro de restauração lá tinha um centro de umbanda do lado, que a gente descobriu depois na ministração do sábado, e os atabaques, os exus sendo invocados do meio das 11 da manhã, ou até no outro dia, até quase às 11 da noite, uma guerra espiritual, a gente orando. Mas os irmãos estavam tranquilos, os donos da propriedade desesperados, com medo, e eles viam o pessoal da cozinha: ai meu Deus, que vai? Eu falei: calma, fica tranquilo, está atrapalhando. Nós não, estamos aqui, o Espírito Santo está aqui, deixa lá, os demônios estão tentando amar. Fizeram sacrifícios lá, jogaram na frente da pousada, mas nós temos uma convicção de que a autoridade de Deus é sobre aqueles que temem a Ele. Você pode dizer amém? Mas não é necessário grito. Tem gente que acha que o demônio sai no grito: sai! E aí você fala: precisa de som, pastor, aumenta mais. E Jesus bastava uma palavra, a autoridade dele. A autoridade era: sai dele, cala-te. É interessante a história do pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça. Uma manifestação espiritual lá na galeria, estava o pastor Ademar de Campos ministrando, e aí começou a multidão: sai de Paulo, o demônio todo, sai, em cima da galeria. E aí o pessoal do louvor ia parar, o pastor continua louvando, continua adorando. O pastor Carlos Alberto virou e falou: demônio, sai dela no nome de Jesus. Na hora o demônio foi embora. É o pastor Carlos Alberto? Não, é o nome de Jesus. É um nome que é sobre todo nome. Aplaude o Senhor por esse nome. Porque o que estraga a sua vida é quem entrou na sua cabeça os pensamentos de derrota. E aí você começa a raciocinar olhando com os olhos físicos e diz: não vai dar, não tem jeito, eu não vou para frente. Estenda os seus limites e celebre a vitória que Deus dará à sua família. Mas você precisa usar a palavra de autoridade. Que aí você olha para você nessa semana e diz: às vezes está lá, cai alguém lá no retiro, alguma coisa acontece espiritual, aí eu venho ajudar a gente em oração. Eu estou fora, pastor. Irmão, não é o seu mérito, querido. O demônio não se submete a pastor, ele se submete ao nome que está acima de todo nome. Ele não submete a A ou B, ele submete ao nome que se chama Jesus. Porque tem limites que estão amarrando você, espirituais, que você não consegue romper porque há limites, amarrou. Sabe aquela frase, você está falando assim: ah, pastor, papagaio velho não aprende mais a falar. Você já ouviu essa frase? Papagaio velho não aprende. Mas você não é papagaio, não, você é gente, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Tome decisões, saia daqui para fazer alguma coisa nova. Diga: eu vou fazer na minha casa alguma coisa inédita. Mas não é aqui. Tome decisões, se comprometa, diga: olha, eu vou me batizar, eu vou tomar uma decisão, eu vou liderar uma célula, que eu estou cheio de medo, eu quero cuidar. Se coloque no rio de Deus, tome decisões. Diga: olha, a partir de agora nós vamos orar na nossa casa. Mas não fique esperando, tome atitudes, perdoe aqueles que ofenderam você. É decisão, querido. Você está amarrado, magoado, machucado. Diga a Deus: eu creio, eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa em nome de Jesus. Talvez você que está aqui, querido, que está nos visitando, você precisa fazer uma coisa. Você ama a igreja evangélica. Você sabia que a Gretchen é evangélica também? E pousou numa revista masculina. Tem um monte de evangélico, porque o evangélico não vai para o céu. Quem vai para o céu é discípulos que são lavados pelo sangue de Jesus.
É gente que entregou a vida a Jesus. Talvez você está aqui e diz: pastor, eu conheço, eu gosto da igreja, eu frequento a igreja, e você está pulando de galho em galho. Pulando, você vai ali, aonde tem uma palavra profética, você está na hora de tomar decisões e ser discípulo. A Bíblia vai falando: se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A vitória começa com o nome de Jesus. Confesse de verdade Ele. Amém? Confessa, diga: pastor, eu vou à igreja evangélica há 10 anos, mas eu nunca entreguei a minha vida nas mãos desse Jesus. Ela está na minha. Eu quero segui-lo, eu quero andar com Ele. Eu confesso e eu creio no meu coração, como diz o Francis Frangipane, do livro 3 Campos de Batalha da Mente. Ele diz que a vitória começa com o nome de Jesus em nossos lábios, consuma-se com a natureza de Jesus em nosso coração. Você pode falar esse nome: Jesus. É para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E querido, eu quero dizer uma coisa muito séria para você que está aqui. As obras mais fáceis de identificar do diabo é como aquelas que eu citei aqui lá do lado, que são as visíveis. Tem gente que acha que a obra do diabo é manifestação de possessão. Essa é a mais fácil de identificar, porque se acontecer, você já sabe que é do diabo. Agora, as obras do diabo, as mais difíceis, são aquelas que estão infiltradas na sua mente, na maneira de você pensar, no seu humanismo, no seu racionalismo, na sua incredulidade, no seu egoísmo, em algumas cadeias que estão lá dentro da sua casa e você não identifica, e você precisa resistir no nome de Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Há muita gente que está amarrada, crente, mas está amarrada ainda, porque Satanás tem acesso, Jesus não está lá. O Salmo 91 vai falando que Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Para aplaudir o Senhor. Não adianta ficar com o Salmo 91 aberto, não está aberto lá na sua casa, aquela folhona amarela, porque o texto vai falando que tudo isso vai acontecer se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se você fizer de Deus o seu dono, porque não há promessa de Deus para a gente desobediente. Eu queria terminar essa ministração e esse mês da família com um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de busca. Eu vou fazer um apelo daqui a pouco, mas eu não quero chamar todo mundo aqui à frente. Eu quero que você no seu lugar vai falar com Jesus que está aqui. Esse Jesus que falou: Talita cumi, menina, eu ordeno, levante-se. Ele está aqui entre nós. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero que a banda chegue aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Vai falando com Deus, querido. Eu quero fazer umas perguntas terminando. Você deseja proteger a sua casa dos ataques malignos? Quantos querem isso? Digam amém. Amém. Renove sua aliança com Deus. Você que é crente em Jesus, talvez você já é crente, confessou, é discípulo, mas você precisa nesta noite renovar a aliança, limpar a sua casa e trazer Jesus para dentro da sua casa como Jairo, implorando insistentemente. Se você é alguém que não anda com Jesus, não tomou a decisão, você é um religioso, você gosta da Bíblia, mas você não tem um relacionamento pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos visitando aqui, ou você que frequenta essa igreja. Você que está aqui já há muito tempo, você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Você consegue dizer quando é que você passou a ter esse relacionamento com Ele e o que mudou na sua vida? Se você não consegue lembrar e datar e dizer que você tem esse relacionamento pessoal, é porque você precisa tomar uma decisão de convidar esse Jesus. Fala: Jesus, entra na minha casa, na minha vida, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Estabeleça e leve proteção para a sua casa, para você em nome de Jesus. Esse é um tempo que eu queria convidar você. Daqui a pouco nós vamos encerrar orando. Nós vamos orar. E você vai ter a liberdade talvez de se aceitar, mas eu queria que você tivesse atitude. Não fique passivo ou impassivo
Diante de Deus, eu queria que você, onde você está, falasse com esse Jesus, orasse, que você talvez orasse por alguém, que você se ajoelhasse, que você cantasse,